Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo a essa edição de Natal. Pois é, você acompanha comigo algumas das notícias do Brasil e do mundo desse 25 de dezembro. A Agência Nacional de Telecomunicações realizou só neste ano 52 operações que resultaram no bloqueio de mais de 3.000 servidores clandestinos de TV Boxes. O uso de TV Box não homologadas configura um crime, pois os consumidores que adquirirem esses dispositivos comprometem não apenas a indústria audiovisual, estimada em 15 bilhões de reais anuais pela Associação Brasileira de Televisão por Assinatura, mas também colocam em risco a segurança de seus próprios dados. Sem assistência técnica e garantia de segurança, esses aparelhos podem se tornar vetores para ataques digitais às redes dos usuários ou das prestadoras de telecomunicações. A Anatel estima que atualmente entre 5 a 7 milhões de aparelhos ilegais estejam em uso no Brasil, impulsionando a agência a intensificar suas operações no próximo ano. Para 2024, a Agência Nacional de Telecomunicações deve ampliar as operações de bloqueio, fortalecendo o combate à pirataria de conteúdo audiovisual no Brasil e ampliar o combate ao comércio e uso de TV Box. Com base nas denúncias, a agência reguladora montou um grupo técnico que avaliou os dados recebidos e elaborou uma lista de modelos de equipamentos a serem bloqueados. Atualmente, diversos aparelhos clandestinos são oferecidos em sites de comércio eletrônico, geralmente sob o nome de TV Box, com preços que variam de R$ 150 a R$ 450. Segundo a Anatel, as páginas que oferecem os dispositivos também incorrem em crime e podem ser punidas. Originalmente, as TVs Box fornecem conexão à internet a televisores comuns, transformando o aparelho numa Smart TV. Porém, diversos aparelhos não homologados pela agência extrapolam a função e conseguem decodificar sinais fechados de TVs por assinatura e exibir aos usuários. Segundo a Anatel, quem produz e comercializa os aparelhos clandestinos comete 5 infrações: uso de equipamento não homologado, transmissão clandestina de telecomunicações, uso indevido do serviço de TV por assinatura, prejuízo à ordem econômica e à concorrência e risco à segurança cibernética. Para muitos turistas, visitar um novo país é uma boa oportunidade para investir em compras e pagar um preço abaixo do que é vendido aqui no Brasil. Mas é importante ficar atento às regras de entrada de mercadorias para não ser pego na Receita Federal. Desde o começo do ano passado, o limite de compras no exterior subiu de 500 para $1.000, valor que gira em torno dos R$ 5.000. Além desse valor, os viajantes podem trazer também outros R$ 5.000 de lojas free shop, as famosas lojas que estão dentro do aeroporto. Se esses valores forem ultrapassados, terão que arcar com mais uma dívida, o imposto de importação. Os produtos são divididos em 2 tipos: o de uso pessoal e aqueles com cota de compra. Os produtos de uso pessoal ficam fora do limite de $1.000 e são livres de qualquer pagamento de tributos. É o caso de livros, folhetos, jornais, roupas e até celulares. Mas não basta apenas tirar o produto da embalagem e afirmar que ele é seu. Caso a pessoa tenha 2 celulares, apenas um é considerado de uso pessoal. Para garantir que você realmente possui as 2 unidades, um deve estar com defeitos, demonstrando a necessidade de comprar um segundo telefone. Já os produtos com cota de compras são aqueles que a quantidade varia de acordo com a categoria e que, para fugir da tributação, tem um valor total limitado a $1.000. É nessa lista que entram os brinquedos, notebooks, cigarros e bebidas alcoólicas. E caso o viajante tenha se empolgado e adquirido mais que o permitido pela cota, as mercadorias não ficarão presas no aeroporto. Caso não tenha finalidade comercial, serão tratados como bagagem, mas não haverá uma isenção dos tributos. O imposto de importação a ser pago será de 50% em cima do valor que ultrapassou o limite. Além disso, os produtos também deverão ser declarados. Se não forem, a taxa subirá para 100% do valor.
O Brasil não tem dados de remédios controlados desde 2021. Ou seja, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, está há 2 anos sem informações de prescrição e venda de medicamentos controlados ao consumidor, como entorpecentes, psicotrópicos e antibióticos. E por isso, há risco de consumo abusivo e desvio para uso ilícito. Em dezembro de 2021, a Anvisa publicou uma norma que gerou a suspensão do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados por motivo de instabilidade na plataforma. Esse sistema recebia informações detalhadas e importantes de todas as vendas de produtos controlados feitas por farmácias privadas, como o nome do medicamento, do prescritor e do paciente, além da data e local da compra. Ou seja, dados importantes para a vigilância sanitária verificar indícios de fraude, como um suposto paciente que compra quantidades incompatíveis com o consumo individual. Só que há 2 anos a Anvisa tornou o envio dessas informações opcional. Então, na prática, as farmácias pararam de compartilhar os registros, gerando um apagão. A suspensão do envio obrigatório deveria ser temporária, mas segue em vigor 2 anos depois e não há previsão para a retomada. Consequentemente, não há como saber quanto se vende e o quanto uma pessoa consome substâncias controladas. Remédios de uso controlado têm potencial de causar dependência, como os opioides, ou resistência, como os antibióticos. Nos Estados Unidos, por exemplo, o consumo indiscriminado de opioides provocou 80 mil mortes por overdose em 2021. Já a resistência a antibióticos é considerada um dos principais riscos à saúde pública global e também há risco de desvio de remédios controlados para venda no mercado paralelo, sem prescrição e até para a produção de drogas ilícitas. Hoje, a Anvisa ainda exige que as farmácias mantenham em seus sistemas internos os dados de vendas de remédios controlados, mas não é mais preciso transmitir as informações para o SNGPC. Por isso, a única alternativa de fiscalização existente hoje é ir de farmácia em farmácia e pedir para ver os dados. São mais de 90 mil estabelecimentos em todo o país. E enquanto a Anvisa convive há 2 anos com o apagão, a indústria farmacêutica tem um sistema próprio para monitorar as prescrições de cada médico, que engloba todos os remédios, não só os controlados. Cabe aos órgãos reguladores acompanhar os dados desse mercado de medicamentos para garantir a proteção do interesse público. Uma pesquisa inédita trouxe números atualizados sobre o transtorno do espectro autista aqui no Brasil. Insegurança em relação ao futuro, problemas financeiros e falta de tempo para descanso lideram as queixas. Para chegar aos resultados, o estudo Retratos do Autismo no Brasil contou com mais de 2.000 participantes, com perfis formados, entre sua maioria, por pessoas cuidadoras casadas que têm entre 35 e 44 anos e renda mensal que vai de 3 a 5 mil reais. Uma informação interessante sobre esse grupo é que entre os próprios cuidadores há um número expressivo de pessoas com transtorno do espectro autista. 24,2% deles também são autistas. De acordo com a pesquisa da Genial Care, 64% dos entrevistados nunca tinham tido contato com o transtorno antes de receber o diagnóstico próprio ou da criança, apontando para uma falha social e institucional, entre outros âmbitos, em relação à inclusão. Sobre esse assunto, a empresa afirmou que a sociedade deve garantir um suporte inclusivo que celebre as diferenças e permita que todos alcancem seu potencial máximo. Já sobre o cuidado dos filhos, 36% dos adultos afirmam se sentir culpados pelo transtorno dos pequenos, mas há uma diferença bem acentuada em relação ao gênero. Desses, 89% são mulheres, enquanto apenas 11% são homens. O documento explica que esse dado é importante para entender se elas sentem que foram responsáveis de alguma forma pelo diagnóstico de autismo na criança.
É importante reforçar que, embora o estigma da culpa materna ainda exista no Brasil, sabe-se que o TEA tem causas diversas e não associadas à criação dos filhos ou à relação entre mãe e criança. Outra área abordada pelo estudo é a saúde física e mental de pessoas com autismo. Em relação à primeira, destacam-se problemas gastrointestinais, doenças respiratórias e obesidade, nessa ordem de prevalência. A respeito das questões do trato digestivo, o documento cita um estudo publicado em uma revista pediátrica de renome nos Estados Unidos. A manifestação clínica de doenças do trato digestivo em crianças com transtorno do espectro autista pode ser diferente em comparação com crianças com desenvolvimento típico e o diagnóstico de um distúrbio gastrointestinal em crianças pode ser mais difícil e tardio. Sintomas subjetivos como dor, desconforto, azia ou náusea são muito difíceis de avaliar e interpretar devido aos principais sintomas do TEA, como dificuldades na comunicação verbal e não verbal, bem como uma percepção alterada da dor. Sobre a saúde mental, as respostas preocuparam ainda mais. 49% dos entrevistados responderam sobre si mesmos ou sobre a pessoa cuidada, que já tiveram episódios de autolesão e mutilação, enquanto 7% já tentaram tirar a própria vida. Por fim, vale lembrar que quanto mais dados tivermos sobre o autismo, mais preparados podem estar o poder público e as instituições para melhorar abordagens e pensar formas de inclusão e de garantia dos direitos básicos de todos. Veja a seguir. Erro da inteligência artificial coloca homem atrás das grades injustamente por quase um ano. E você já ouviu falar em dezembrite? Depois do intervalo, a gente fala sobre esse termo usado para definir a tristeza e outros sentimentos tão comuns nessa época do ano. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta com mais notícias dessa segunda-feira para você. Um cientista russo que passou 10 meses preso injustamente foi liberado da cadeia. O que mais espanta nessa história foi o motivo que o colocou nela, um erro causado pela inteligência artificial. A tecnologia, que vem ganhando cada vez mais espaço em todas as áreas, também apresenta suas falhas. E, neste caso, causou danos irreparáveis para um cientista inocente. O caso aconteceu na Rússia. Em fevereiro, o hidrólogo Alexander Tsvetkov, pesquisador do Instituto de Biologia de Águas Interiores da Academia Russa de Ciências, foi retirado de um avião ao chegar de uma viagem de trabalho a Krasnoyarsk, na Rússia. O motivo? Um programa que utiliza a inteligência artificial determinou que seu rosto correspondia em 55% ao esboço de um retrato falado de um assassino, desenhado há 20 anos por uma testemunha. Após esse indício, as autoridades alegaram que ele e um suposto comparsa mataram pelo menos 2 pessoas em Moscou e nos arredores da cidade em agosto de 2002. Naquela noite, um homem foi assassinado em uma briga de bar e 2 mulheres de 64 e 90 anos foram roubadas e mortas. Na delegacia, o suposto cúmplice se apresentou, admitiu os assassinatos e reconheceu o cientista. No entanto, haviam alguns erros em seu depoimento, como a afirmação de que o pesquisador era morador de rua na época e que fumava mais de um maço de cigarro todos os dias. Não só o pesquisador nunca morou na rua, como também nunca fumou devido a problemas pulmonares que tem desde criança. O cúmplice também lembrou que o homem tinha tatuagens nos dedos e na mão esquerda, mas os parentes dos cientistas disseram que ele nunca fez nenhuma tatuagem.
Seus colegas de trabalho também afirmaram que na data dos assassinatos, o cientista estava com eles a milhares de quilômetros de Moscou, o que foi totalmente ignorado pelo júri, que baseou todas as investigações na análise do sistema de inteligência artificial. Após uma campanha pedindo a sua libertação e a própria intervenção do presidente russo Vladimir Putin no caso, o cientista foi liberado. Mas, mesmo assim, as acusações contra ele ainda não foram retiradas. Jovens do estado da Califórnia entraram com um processo contra o governo dos Estados Unidos e a Agência de Proteção Ambiental do país por permitir que a poluição continue aumentando. De acordo com o Our Children's Trust, um escritório de advogados sem fins lucrativos, os jovens que têm entre 8 e 17 anos alegam que a Agência de Proteção Ambiental permite intencionalmente que as fontes de combustíveis fósseis de gases do efeito estufa que regulamenta emitam poluição climática que ameaça a vida, prejudicando a saúde e o bem-estar das crianças. Os jovens também alegam que a agência os discriminou por serem crianças ao descontar o valor econômico de suas vidas e de seu futuro quando decide se e quanto a poluição climática permitirá. O processo apresentado em 10 de dezembro pede ao Tribunal Federal declarar que a entidade violou seus direitos constitucionais a uma proteção igualitária, de acordo com as leis, assim como o seu direito fundamental à vida. O documento também cita o administrador da agência, Michael Regan, e o governo federal dos Estados Unidos. O organismo regulador ambiental ainda não respondeu aos pedidos de resposta. O caso na Califórnia ocorre depois que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos começou a analisar em setembro uma denúncia apresentada por 6 jovens portugueses contra 32 nações que as acusavam de não fazer o suficiente para deter o aquecimento global. Nessa época de fim de ano, é comum que muitas pessoas sejam tomadas por sentimentos como culpa, ressentimento, estresse e frustração com as metas não cumpridas. De acordo com diversos especialistas, esse fenômeno é chamado de dezembrite. É muito comum que no último mês do ano as pessoas façam um balanço do que se passou neste ano com coisas que conquistaram, deixaram de conquistar e algumas metas para o ano que vem. Assim como também tem se tornado comum o relato de sintomas como ansiedade em relação a esse momento da virada de ano. A ansiedade é um fenômeno natural de todo ser humano. Todo mundo tem ela e é inclusive importante para a nossa sobrevivência, mas em excesso ela pode causar um prejuízo enorme. Mas ainda que não exista um diagnóstico formal para ela, reconhecer é uma forma de entendermos como vencer essa fase. E para isso, basta realizar algumas coisas, como, por exemplo, praticar atividades físicas, comer bem, evitar consumir produtos industrializados, conversar, socializar, dormir bem e controlar o estresse, com meditação e técnicas de relaxamento por meio da respiração. Segundo uma junta médica, adotar hábitos saudáveis é fundamental em qualquer grau de gravidade. A atividade física, por exemplo, é uma das coisas que mais ajudam em saúde mental e não precisa ser muito intensiva. Pode ser uma caminhada, subir escadas, tudo o que movimente o corpo já conta, mas também é importante ressaltar que se o desconforto passar de uma simples dezembrite e os sintomas forem além, como fome e sono em excesso ou em falta, é preciso buscar ajuda com especialistas em saúde mental, como psiquiatras e psicólogos, com urgência, para investigar causas mais profundas e traçar um tratamento específico. E antes de encerrar, vamos de curiosidade. Na verdade, mais um clássico aí do final de ano. Você sabe quais os nomes mais utilizados em bebês em 2023? Miguel se manteve invicto pela 4ª edição, liderando o ranking, que chama a atenção, gente, por trazer apenas um nome feminino no top 5. Vamos ver. De acordo com um levantamento divulgado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, esta foi a 4ª vez consecutiva que Miguel liderou o ranking de nome mais usado em recém-nascidos. Até então, o último nome que esteve no topo foi Enzo Gabriel, como queridinho dos papais e das mamães, em 2019. Outra curiosidade da edição de 2023 é que no top 5 temos 4 nomes masculinos e apenas um feminino, com Arthur em 5º lugar, Theo em 4º, Gael em 3º, Helena ficou em 2º lugar,
e Miguel fecha em primeiro. Neste ano, foram feitos 2.400.000 registros de nascimentos até a metade de dezembro. Ou seja, o líder do ranking em 2023, Miguel, equivale a apenas 1% dos registros. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. 1h da tarde eu volto com mais notícias para você. Até já!